Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado. Meu nome é Felipe Juan e eu estou aqui com a minha irmã de jornada, Kátia Rosa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é um podcast, né, Fê, que a gente juntos aí desenvolveu. Que ano que a gente começou esse podcast? acho que já faz uns 2, 3 anos, Faz na uns verdade, que dois, a gente três está anos, nessa né? trajetória. Nosso intuito é justamente discutir, ampliar, conversar a respeito da espiritualidade, aos caminhos de transcendência, movimentos terapêuticos, enfim, tudo que a gente tem descoberto na nossa expansão de consciência, para que a gente possa compartilhar esses caminhos, essas buscas com vocês e, acima de tudo, trocarmos informações, né, É Cá? isso aí, então aproveita, segue o canal, aproveita para maratonar aí as outras temporadas, tá? Deixa o comentário de vocês aí, o que vocês estão achando, perguntas, dúvidas, né, Fê? Pra gente ir juntos nessas rotas que são as rotas do autoconhecimento, da espiritualidade, todos os caminhos que a gente vem percorrendo e que a gente também traz alguns convidados, né, Fê? Para falar sobre também esses caminhos todos da espiritualidade, metodologias de terapias, medicinas da floresta, enfim, várias coisas, gente, vem com a gente aí. Aproveitem que tem muito conteúdo, então mergulhem assim como a gente. Exato. E fica aqui o nosso convite também para que a gente possa compartilhar, dividir, esclarecer. A gente está trazendo uma série sobre reflexões, perguntas e debates. Então, o que a gente quer também é se aproximar cada vez mais de vocês. Hoje temos um especial, né? Um episódio muito especial. Quer fazer a introdução, cara? Bom, pessoal, hoje nós vamos trazer uma medicina que é o nosso xodó, que é a medicina do coração, que é a cacau medicinal. Né, vamos falar um pouquinho sobre o cacau aqui, como que chegou nas nossas vidas, a gente hoje nesse lugar, né, também de facilitadores, né, desses processos terapêuticos nas vivências, e para abrir aqui o campo, né, com vocês, junto aqui com a gente vai aproveitar para servir esse cacau, essa medicina que chega aqui pra gente, ó, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a importância da gente saber também, né, a origem, né, da Aham. onde vem a medicina e da onde a gente está adquirindo também esse produto, né. Então, falando um pouquinho do cacau, gente, a origem, né, do cacau é da Amazônia, né, Fê? Uhum. É da Amazônia e é legal a gente saber disso, né, porque, tipo assim, é a medicina da floresta também. É uma medicina que vai trabalhar nosso campo sutil, nosso coração, mas é uma medicina da floresta que está aqui também nas nossas terras, né, nos nossos povos. Mas que vai se expandir e vai começar a ser trabalhada de forma ritualística, né, os que a gente tem de histórico, quando a gente começa a ler, a buscar, Aham. com os povos maias, né? Os maias, os astecas. Então, realmente é onde começa a vir a ideia, quando a gente pesquisa, onde a gente vai nos rituais, do ritual com a medicina do cacau, né? Com Aham. essa divindade, então, do cacau para os maias, que é Ixcacau, né? Que vem, então, trazendo essa força ancestral, essa força da mãe, né? Da mãe divina, da mãe terra e do amor. Por isso que se fala, né? Que o cacau é a medicina do coração. É a medicina que vai trabalhar o nosso chakra cardíaco, que vai fazer essa conexão com essa amorosidade, com a mãe, com essa expansão toda Uhum. do nosso ser, né? Então, esse convite de volta pro colo, né? É assim Legal. que eu gosto de sentir e falar cacau. Vamos começar? Vamos. Aí eu já vou te fazer uma Ah, pergunta. gente, assim, né? Falando, antes de falar pra você a pergunta, Fê, Aham. esse cacau que chega para nós aqui, que a gente vem trabalhando, né, nas nossas vivências e tal, é cacau que vem lá de Espírito Santo, né, do sítio Urutau, da Tatiane Cel. Então, assim, é uma medicina que respeita muito a Mãe Terra, né, de um processo agroflorestal, que isso é fundamental de a gente saber, até porque cacau foi desvirtuado, né, depois de muito tempo, assim como outras medicinas, a gente já falou até aqui, né, sobre tabaco e tal. Então, Sim. quando começa a se comercializar e vira um produto comercial, a coisa começa a deturbar um pouco, né? Então, Uma a gente sai. industrialização excessiva, né? Exatamente, a gente sai dessa essência, né? E, enfim, começa a precificar e aí tantas outras coisas, infelizmente, acontecem não respeitando a mãe natureza, né? Nesse caso aqui, quando a gente traz o cacau para o trabalho ritualístico, com essa intenção, é um cacau puro e esse cacau vem desse lugar que a gente acabou de falar agora. Então, o cacau 100% puro e conectado com essa energia da natureza, em respeito à mãe natureza, é feito em fases da lua, ela sempre me envia pra gente falando qual fase da lua que foi feito, numa conexão de oração, de respeito, é bem familiar, então uma fazenda pequenininha, um sítio pequeno, entendeu? Água florestal, sustentável. Então a gente sabe da onde que chega, é fundamental a gente saber a origem
entendeu? Da onde chegam as nossas medicinas, né? Mesmo os artesanatos, mesmo da onde vem tudo, né? Então, é legal a gente falar isso também. Super. Carl, o que eu estava querendo até te perguntar é assim, né? Bom, primeiro eu ia falar um pouco disso, né? De que como as medicinas, né? A naturalidade das coisas e o princípio, né? Acaba sendo deturpada e a gente vê uma coisa super comercializada, longe de ser o cacau original, natural, que a gente sabe que é tão benéfico, tanto para o nosso corpo, quanto para os terapêuticos, para os movimentos todos espirituais e tudo. Então, porque eu nunca tinha tido contato, na verdade, com o cacau original, né? Eu comia chocolate compulsoriamente, mas a gente vê que é outra realidade, não só outro alimento, mas outra qualidade aqui também, vibracional e medicinal, inclusive, né? Exatamente. Então, e aí você vê também que milenarmente isso é uma medicina que já era muito conhecida, né? Mas que de repente parece que não foi muito vista, ou pelo menos na nossa visão não era muito bem conhecida, e agora está voltando muito, né? A ser visto, a ser buscado, principalmente aqui por nós, pelo Brasil. Então, se você quiser falar um pouquinho a respeito disso, que eu acho uma coisa super interessante, né? Por que agora a gente está voltando muito a olhar para o cacau, né? Por que a gente está tendo essa necessidade, entendeu? Você sabe que tem uma profecia, né, que fala, né, dos maias, né, que quando os seres humanos esquecessem da Mãe Terra, que Ixcacau voltaria para nos relembrar, né? Então, acho que vem muito disso, assim, desse movimento todo de relembrar, né, de despertar. Eu acho que vem muito nesse chamado. E é uma realidade, essa medicina, como ritual, né, vem dos povos maias, os astecas, a Mesoamérica, assim que fala? Mesoamérica. Isso. Então foram lá que eles começaram a usar de forma ritual para exatamente se conectar com Deus, com os deuses, com as deusas, com a Mãe Terra, né? Em rituais de fertilidade, em rituais de abundância, em rituais de conexão com Deus mesmo. Tanto que é considerado, né, o alimento dos deuses, né? A Treobumina, né, fala do alimento dos deuses. Então vem dessa origem. Quando chega para cá, aqui no Brasil, a gente não tem relatos dos povos originários ou a gente aqui trabalhando com essa medicina do cacau. Mas ele começa a entrar, né, honrando essa ancestralidade, né, honrando essa história, que eu acho que é fundamental, mas começa a entrar nesses contextos também, né? Por exemplo, como a gente usa hoje no xamanismo, né? Tipo assim, o meu primeiro contato com o cacau foi em 2018, né, no litoral, nunca tinha também experimentado assim como você. Tinha uma facilitadora lá, muitos anos já trabalhando com cacau, vindo de outras linhagens, com muito respeito, foi muito lindo, assim, né, tipo, tá naquela conexão, num círculo, com o fogo, com os tambores, porque é isso, o coração, então tambor, maraca, puxando muito forte, e essa medicina sendo esse fio condutor, né, que eu acho que isso que me toca muito na medicina do cacau, é que ela é essa abertura, né, ela nos convida para esse lugar de conexão, né, com o nosso corpo físico, com o nosso coração, e aí a gente abre um caminho para o que está chegando para a gente, por isso que a gente vê muito cacau em cacau dance, nos rituais de corpo, a gente usa muito cacau por conta também dos movimentos corporais, meditativos, a gente encontra também o cacau muito em círculos de mulheres, com o sagrado feminino, mas não é uma medicina só para ser trabalhada com o sagrado feminino, né? Mas eu entendo até porque é um chamado mesmo da mãe, né? Do materno, né? Da mãe terra, do coração, do nosso ventre. Então ele tem esse chamado mesmo, né? E que muitas vezes pode ser, assim, até um pouco assustador, né? Porque a gente que vive muito no cabeção, na correria, então você parar num dia, num momento e ritualizar e servir um cacau de qualidade, porque tudo o que se torna medicinal, o que se torna sagrado é a intenção, né, o nosso coração. Então quando a gente começa já a entrar em contato com a medicina, a gente já vai diminuindo, né, a agitação externa, começa a internalizar. Né, você vai fazer o ritual, você vai fazer o uso do cacau, você já vai colocando a intenção ali, isso mesmo de forma terapêutica, porque tem isso, o cacau é considerado um superalimento também. Então a gente tem o cacau medicinal, ritual, o cacau sagrado, os rituais são incríveis, né, e vocês podem também pesquisar, tem bastante coisa hoje, né, também disponível já. E tem o cacau terapêutico que a gente fala, né, que a gente faz também esse uso, né, que a gente usa ele no dia a dia, como esse superalimento.
porque ele vai trazer nutrientes que são muito benéficos para nossa saúde física também, entendeu? Como a própria treobomina, que ela, diferente da cafeína, que dá uma agitação e dá um pico de agitação no nosso sistema nervoso, a treobomina vai ajudar a gente a entrar no estado maior de concentração, de foco, e vai manter a gente por mais tempo, assim, né? Sem dar grandes oscilações e tal. A gente tem os antioxidantes, entendeu? Que nos ajuda também a liberar os radicais livres, né? Que tem no nosso corpo. Os antioxidantes são quase como os nossos auxiliares de limpeza, né? Para ajudar o nosso organismo também. Tem o magnésio, que é um excelente relaxante muscular, entendeu? Também, por isso que é bom quando a gente vai fazer um trabalho de corpo, quando a gente usa o cacau, entendeu? Tem vasodilatador, então também ajuda a mandar mais sangue e oxigênio, vamos dizer assim, para o nosso coração, para os nossos vasos sanguíneos. Isso vai tendo também uma expansão, aumenta a nossa pulsação. Né? Então uma vai aumentando. também, né? Isso. E tem a anandanina, né? Que é tipo como se fosse a nossa serotonina também, né? Então vai trazer essa sensação de bem-estar para o nosso organismo e tal. Então você imagina você também conseguir usar isso no seu dia a dia. É claro, em quantidades menores, né? Você não vai fazer, porque normalmente os rituais aqui, que a gente vê aqui no Brasil, que a gente tem acesso, são rituais onde o pessoal usa uma quantidade maior de medicina concentrada, né? Mas é interessante que eu tive a oportunidade de ir num ritual maia, vamos dizer assim, né? Tipo, inspirado, né? Nas tradições maias. Tá. E é bem diferente, assim, a forma como eles fazem, né? Tipo, não é o cacau puro, assim. Então, é o cacau que com uma quantidade menor, né? Da medicina. E traz a farinha de milho, traz outras especiarias, entendeu? É uma delícia também, né? Mas tem uma outra junção, vamos dizer assim, uma outra composição, que é muito legal. Por exemplo, para eles, o cacau puro, ele é usado num outro contexto. Eles não tomam cacau puro, né? Tipo assim, são os guardiões, é outra coisa. Mesma ideia de guardiões, né? Que a gente estava falando sobre isso um pouco. Sim. São sobre esses povos que literalmente guardam e cuidam dessa medicina desde a sua plantação, da sua raiz, né? Porque o próprio cacau, o cacaueiro também é utilizado desde as folhas, desde a própria casca da árvore, as flores, né? Então são os florais, são os chás, são os banhos, tem até rapé, entendeu? Então, tipo assim, os guardiões, né, dessa medicina, eles entendem, eles têm esse entendimento. Aqui no Brasil, a gente já viu alguma coisa ali para Bahia, entendeu? Alguns sítios, assim, povos que já fazem esse cuidado com a medicina do cacau desde esse início. Próprio Espírito Santo, onde a gente traz essa medicina, entendeu? Então já vem com esse outro contexto. Quando a gente está falando, né, nos rituais. E no nosso dia a dia a gente consegue incluir também. É importante a gente comprar esse cacau, né, adquirir esse cacau dessa fonte confiável, né, sendo esse tipo de cacau, um cacau sustentável, que respeita realmente a mãe terra, né? E a gente incluindo no nosso dia a dia em quantidades menores. Aí, se você quiser saber sobre quantidades, né, deixa aí nos comentários para ajudar a gente a impulsionar, né, Felipe? Boa. Entendeu? Também para a gente ajudar, assim, a gente vai falar um pouco, né, das diretrizes que a gente segue. Sim. E a gente traz ele hoje dentro dos nossos rituais num contexto mais xamânico, né, junto com as medicinas, junto com o campo espiritual que a gente também puxa e trabalha como esse fio condutor também, nessa abertura, nessa ajuda, dessa mobilização toda do nosso corpo, né? Também para ajudar a gente a entrar nesse estado meditativo, de conexão, de presença, de amorosidade, de abertura do nosso cardíaco, do coração. Fundamental, né? Isso é uma das coisas que eu mais sinto, assim, né? Essa calma profunda, esse relaxamento profundo do cardíaco e principalmente trabalhar na amorosidade, né? Um acolhimento do materno. Mas o que eu acho muito legal também, muito bonito de comentar, é o quanto, né, os povos originários, ancestrais e da antiguidade num todo, o quanto realmente era muito reverenciado, né, tudo que é da natureza, né, todas as medicinas, os frutos, o próprio tabaco, a ayahuasca, o cacau, tudo é muito sagrado, né? É o espírito da planta, o espírito né? As divindade. rosas, né? Tudo é muito divino, né? Os guardiões né? Não existe dissociação, as árvores são vivas, as pedras, tudo é energia, as águas, o fogo, tudo é uma divindade, né? Então existe o espírito daquela planta, daquele alimento. Então, eu vejo isso, eu reverencio isso, tudo que a vida também está me proporcionando, materializando, e a forma como eu uso, a forma como eu me conecto com aquela energia, porque acho que hoje em dia também a gente está tão numa loucura, numa ansiedade, tão numa distração, que você não se relaciona com nada. Exatamente. Você não se relaciona com nenhuma comida, você não se relaciona com quem está do seu lado,
né? Você não se relaciona com a vida. E aí o convite dessa medicina é exatamente para essa presença. Por isso que é o chamado mesmo da mãe, né? É um sussurro, né? Porque aí, por exemplo, você imagina, chegou na minha vida em 2018, aí a gente passa todo o processo de pandemia, e aí ela retorna para mim ali em 2022, né? Mais ou menos, aí realmente como esse chamado para mim, para que eu pudesse olhar para mim, Sim. né? Assim, para o meu coração, né, para as minhas mágoas também, porque acho que é importante, né, a gente fala das medicinas, do amor, né, a mesma medicina das rosas, mas as medicinas que trabalham esse campo sutil, elas também nos convidam a olhar para as nossas sombras, né? E muito a sentir, né? A A gente não sentir. fugir dos sentimentos Total, de si, sempre. né? Exatamente, Fê, porque cacau é muito isso, né? Presença. E presença é sentir. E chamar para o coração é esse chamado mesmo, né? E muitas vezes a gente vai entrar em contato com emoções difíceis, né? Sim. Entendeu? Que às vezes estava ali guardadinha e que a gente vai muito para esse lugar que você falou, de acelerar, de movimentar, de agitação, exatamente para se afastar, né? De sentir isso. E o meu chamado foi exatamente para isso. Para que eu entrasse em contato também, né, com as minhas mágoas, com as questões minhas desafiadoras, para que eu começasse a trabalhar isso em mim. E aí, a partir daí, nesse trabalho, nessa conexão, né, que você lembra, acho que a primeira vez que a gente serviu cacau, foi num processo que a gente estava junto, entendeu? E foi realmente, assim, um processo muito desafiador ali, pessoas que estavam ali da minha família, que estavam junto, entendeu? E foi esse convite de realmente passar para frente, né? Servir também, se colocar nesse lugar de facilitar, né? De servir. Sim. Entendeu? Do tipo, lembra, né? Como é que foi que a coisa aconteceu? Então aquilo foi muito forte, né? Esse chamado. Aí, a partir daí, veio a iniciação, entendeu? Acho que quando a gente fala, né? Sobre os estudos, sobre esses processos iniciáticos que a gente passa às vezes, a gente já passou por alguns. Eu sinto, assim, para mim, como um chamado para uma responsabilidade, né, muito grande, assim. Acho que você receber no teu coração, no teu espírito, esse lugar, assim, olha, de servir, dessa possibilidade, tudo que vem depois, igual mesmo esse processo da gente estar aqui conversando, né, se chegar até você, tocar seu coração também, vem num lugar de responsabilidade muito grande. Eu já falei isso para você algumas vezes, assim, né? Acho que deve também capricorniano, né? Tudo mais. Não, mas né? faz sentido. Faz muito sentido, até né? de cuidar, né? Porque você tá ajudando com que a pessoa se conecte com ela mesma, né? Você está proporcionando um caminho. Exato. Que é em si também muito sagrado, porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, né? Sem sombra de dúvida, Fê. Isso é de uma responsabilidade gigantesca, gente. E aí eu fiz uma iniciação de 21 dias, numa egrégora bem forte. Eram femininas, né? Era uma egrégora feminina, era de um trabalho feminino, mas de uma iniciação. E foram dias, assim, de verdade, assim, profundos, cara. Eu acho que eu fui finalizar lá no sul, né? Numa outra vivência que a gente estava com o Tídio, né? Que era um trabalho muito forte de Saturno e Júpiter também. Então você imagina movimentar as energias, né, dos planetas. E eu tava assim no frente de um lago ali, né, nas águas, e me conectando com toda a minha ancestralidade materna. Olha que interessante, né? O materno também, né? Então mexer tudo isso assim, esse chamado muito forte assim para essa conexão amorosa. Porque mesmo quando a gente entra em contato com emoções mais difíceis, ou quando a gente convida as pessoas para pausar, né, quando a gente faz no Entre Mundos, né, vamos respirar e entrar em contato com o corpo, às vezes é desafiador, mas quando a gente tem uma medicina como o cacau, é um desafio amoroso, é na amorosidade. Então o cacau, ele traz esse convite pra gente, é no amor. E é no acolhimento também, né? Isso. O que eu sinto também, até para explicar, por exemplo, para quem não conhece, para quem ainda não teve a oportunidade de consagrar, não é uma medicina, um ritual que vai gerar visão, que vai gerar desconforto, mal-estar. Não. Ela é muito tranquila, né? Ela tem essa leveza. Ela tem o gosto amargo do cacau 100%, né? Um cacau. E se você pode também temperá-la, vamos dizer assim. Sim. Né? A gente até traz também essa proposta, que ela tá pura, né? Mas você pode colocar mel. Mais uma vez, importante ser um mel orgânico, saber de onde vem. Você pode colocar alguma especiaria, tem gente que coloca uma pimenta, eu gosto de colocar rosas comestíveis. Sempre qual a intenção que você quer, né, que você busca, né? Às vezes, eu gosto, eu não gosto. De onde vem um pouco essa resistência? Né? Sempre, as medicinas, elas trazem isso pra gente, esse lugar de reflexão, né? Tipo, eu não quero. Onde tá vindo essa resistência? Né? Por também. Quê, né? Por quê? Entendeu? Porque não, né? Ou porque sim. Então, também se experimentando, né? Também nesse lugar, né? Que você estava falando, né? E se possibilitando também, né?
Para mim, bom, a gente já faz vários rituais, né? Já fizemos algumas consagrações, a gente puxa também esses movimentos quando a gente está no Entre Mundos, mas a gente conversa bastante quando a gente entra nos nossos processos e buscas, quando a gente está muito tenso, e até entrando um pouquinho mais nessa viés terapêutica, porque eu acho isso incrível também, né? E a gente faz muito isso, né? Quase que de uma maneira super suave, super leve, até substituindo outros alimentos, como por exemplo, o café ou o chocolate desequilibrado, com muita gordura, enfim. Uhum. Vamos fazer doses muito pequenas, mas aqui nesse cacau. E a gente faz muito isso, e eu faço também. Eu vejo o quanto isso me dá de conforto. Eu faço muito nos meus caminhos de meditação, de relaxamento, de introspecção. Eu sinto essa calma, esse acolhimento comigo mesmo, sabe? Uhum. Né? Esse trabalho de você ficar amorosamente consigo. Isso. Né? Internamente muito profundo. E eu vejo o quanto também às vezes mexe com o sonho, com a questão emocional que você talvez esteja passando. Então, quando começa a estabelecer, né, às vezes esse pico de uma ansiedade, de uma demanda, de um estresse, algo que me movimentou, a gente tem esse recurso também que pode ser utilizado, né, que vai nos dar essa calma, essa tranquilidade, né, essa regulação, esse relaxamento profundo. E isso é muito benéfico para a gente também, né? Ter alimentos tão divinos e tão saudáveis também para o corpo, né? Exatamente. Quer Muito importante. Essa parte terapêutica que você falou, até como substituição de alguns elementos, você falou do café, lembrei de mim, né? Eu gosto, eu tomo bastante café, porque eu literalmente vivo entre mundos, né? A correria do dia a dia, do meu trabalho, que me exige uma outra postura, né? E às vezes eu preciso estar mais em alerta, estar mais agitada. E o café, ele entra para mim muito nesse lugar de me colocar em alerta, sabe, o tempo todo, e quase como um ritualzinho também, né? Aquela paradinha entre um atendimento e outro para tomar um café. Só que às vezes vai pro excesso também. E o café deixa a gente muito ligada, pelo menos para mim, assim, né? Eu fico muito ligada, eu fico excitada, eu fico meio agitada, né? Sim. Meio não, completamente. Gera ansiedade até. Aumenta, né? Exatamente, gera mais ansiedade. E aí, quando eu trago o cacau, né? Como ele também tem a teobomina, que ela vai também deixar a gente nesse estado de concentração, de foco, aí eu percebo a diferença, assim, tipo, porque realmente, primeiro, eu não tenho essa agitação, porque só o fato de você incluir na sua rotina, de igual o Felipe falou, você começar de manhã, por exemplo, tem gente que toma de manhã, você pode tomar à noite também, a gente particularmente usa mais no começo do dia, né? Você também vai se conhecendo e conhecendo como que a medicina age no seu organismo e como que funciona para você, dosagem, o momento do dia, frequência. Eu, particularmente, acredito que, como qualquer outra medicina, o próprio tabaco, outras medicinas rapé, a gente fala muito disso, né, na modernidade agora, sempre, para tudo eu preciso de alguma coisa, né? Então, também, assim, tomar esse cuidado para não se tornar um vício. Né? Uma muleta, né? Exato, exatamente, né? Não ser uma dependência, né? Então, para isso, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer ciclos, né? Então, por exemplo, 7 dias tomando cacau, ou mesmo para mim, né, e para as mulheres, né, a questão do ciclo menstrual. Então, tomar alguns momentos do ciclo, eu tomo, por exemplo, na minha TPM, que é o momento que eu tô mais irritada, que eu tô com mais essa necessidade do chocolate, aumenta muito a minha fome. Então, ele também vai aumentar essa sensação de saciedade pra gente, que é o que você estava falando, porque ele entra mesmo como esse alimento, que é um alimento forte, muito rico, nutritivo. Né? Então, ele entra também nesse lugar. Aí, passa esse ciclo, dá uma pausa, entendeu? Tipo, aí volta depois um outro momento, aí entra nesse lugar de você abaixar um pouquinho, se concentrar. Às vezes você tem uma proposta de trabalho, alguma coisa que você precisa resolver. Usa o cacau, mas usa com a intenção, né? Qual a intenção que você está colocando? Aquele momento de reflexão, de meditação, de pedir mesmo esse apoio, entendeu? Das divindades que te acompanham, dos seus próprios protetores espirituais, do campo espiritual ao qual você faz parte. Né? Não foge muito, né, Fê? Porque às vezes eu vejo, uma situação assim de puxar coisas muito longe, ou só porque... Não, a verdade é a gente precisa, do meu ponto de vista, bem sincero, a gente honrar as origens, a gente saber de onde vem, né? Lembrar de onde vem, honrar essas origens, agradecer, e também abrir o nosso coração, entendeu? Para a intenção que chega até a gente com aquilo que a gente tem. Porque a gente só consegue guiar o outro até onde a gente já foi. Sim. Né? Então, não viajar muito na batatinha, sabe assim? Total. Trazer para o seu. Porque se você tiver no momento do seu dia
que você faça um cacauzito, né? Dilui o cacauzito ali na água e você faz uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, que seja com o seu coração, faz muito mais diferença na tua vida. Sim. Depois, sabe? Do que qualquer outro... Fuga. Né? Porque às vezes, se a gente, né, não adianta assim, por exemplo, eu fiquei pensando nisso, né? Não adianta a gente tomar o cacau aleatoriamente, tomou o cacau, agora o cacau vai resolver. Agora a medicina vai resolver, agora a coisa vai se fazer por si. Nada é Também assim. não é assim, né? Total. Eu preciso ter, eu estou ativando o divino em mim, eu preciso ter esse alinhamento para que eu também faça, para que a minha vontade, a minha consciência se manifeste. Eu me alinho a essa energia. Exato. Eu também me sacralizo, eu reconheço, né, e eu faço o convite para que esse sagrado faça vida, faça existência em mim, para que eu possa me realizar. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso também é fundamental, porque está em mim. Né? Não adianta nada, por exemplo, também eu tomar um cacau e continuar com os pensamentos negativos, continuar com os impulsos negativos. Passar a responsabilidade para o cacau, né? É. Para a divindade do cacau com si não é assim que funciona. Eu né? também, assim. eu preciso também fazer a minha parte, né? Eu também vim com a minha intenção, com a minha prática, com a minha busca. Aí sim eu ativo esse psiquismo divino, essas propriedades. Isso se manifesta de uma maneira muito mais profunda. Exato. Que eu acho que é o grande convite, né? E não adianta, a gente vê muito isso. Inclusive o quanto a gente precisa também ficar nesse exercício, nessa repetição, nessa revisitação do que é o positivo. Uma hora a gente está no budismo, uma hora a gente está consagrando cacau, uma hora a gente está nas aldeias, uma hora a gente está, né, puxando os eventos indígenas, rezando o Pai Nosso, Ave Maria, né? A Páscoa passou, enfim, a gente tá vivendo toda a espiritualidade, mas para que se manifeste todo esse campo, né? E que você encontre essas chaves que dialogam muito com você. E a medicina do cacau vai entrar nesse lugar, desse convite para essa conexão com o nosso coração, com o amor. Foi um episódio pocket, né, Fê? Foi. Bem petitiquinho, assim, a gente quis compartilhar com vocês, né, a nossa rota com cacau medicinal, tem bastante coisa para falar, que não vai caber nesse episódio, então você deixa aí seus comentários, deixa suas perguntas aí pra gente, se você quiser saber, ó, do Entre Mundos, que é onde a gente faz a consagração do cacau. A gente ritualiza muito. Exata, né? Essa medicina dentro de um ritual mesmo, quanto é realmente forte, poderoso, com os rezos, com os cantos, com o tambor, que vai falar com o nosso coração, com a maracá, que vai falar com o nosso coração também. Então fica esse convite, a gente tem o Papas e Reflexões, né? Sim. E perguntas, então a gente vai trazer um pouco mais sobre cacau, sobre origem, de repente falar um pouco mais sobre isso. Perfeito. E vocês deixem aí a curtida de vocês, o comentário de vocês, gratidão mais uma vez. Gratidão, minha irmã, gratidão por trazer com tanta amorosidade essa medicina e, acima de tudo, alimentar com amor o nosso corpinho também. Gratidão ao cacau e a quem fez o cacau. É isso aí. Gratidão e honra a todos os deuses. Amém. Boa.